Olá, meu nome é Solange RQZ, sou cantora, adoradora do Senhor e também estou na TV Relacionamento. Vem comigo! Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. O programa está, além de muito autêntico, ele está delicioso. Que nós temos aí uma convidada muito especial que vai nos desvendar os prazeres de um pudim. Mas não é qualquer pudim não, tá? É um pudim maravilhoso. Daiane Carvalho, gratidão. Muito obrigado pela tua presença aqui, tá? Eu que agradeço. Eu queria que você falasse para os nossos internautas onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória profissional e vamos falar como é que é a história do Pudim Charles. Claro, eu vou contar para vocês com o maior prazer. Eu nasci em São Paulo, logo quando me casei vim morar para cá, para Guarulhos. E os pudins do Charles começou numa roda de família. A minha avó, ela sempre teve essa cultura de cultivar a família, colocar todos em volta de uma mesa. Então ela se organizava a semana toda para esse sábado ser um sábado especial. E era prazeroso para ela, Nossa, não era uma obrigação. Não, muito pelo contrário. Ela organizava tudo com muito prazer, com muita alegria. Ela fazia questão de todos chegarem, para todos se aceitarem. Aquela cultura familiar, sabe? Ela mesma recepcionava, poxa vida. Aquela energia bonita, né? A família em volta da mesa, né? Ramos de oliveira em volta da mesa, né? E daí o que acontece? O meu Charles, na época, ele era meu namorado, e daí foi se aproximando, me pediu a mão para ser noivo, para conquistar a família. Ele tinha um dom e eu não sabia. Ele sempre gostou de fazer pudim. Mas ele não fez gastronomia nem nada. Não. Mas, por prazer mesmo. Então, né? mas ele gostava e ele mesmo tentava fazer ou ele copiou a receita da mãe dele? Sei lá, o que acontece? Ele pegava algumas receitas que ele já conhecia e ele ia fazendo testes, né? Ia colocando fazendo alguns diferenciais que vinha dos insights dele mesmo. Então teve pudins que deram super certo, teve pudins que ficaram desmunhecados. E ele anota direitinho? Ele anota, ele faz os testes. E daí o que acontece? Dá para provar também? Minha filha, eu sou aquela que... Eu sou o teste do Inmetro. O Inmetro passa lá em casa. E daí ele fazia esses pudins. Ele também se organizava durante a semana para no sábado ele chegar em casa e colocar o pudim na mesa. E foi isso, né? Até ele me pedir em casamento, né? Até que isso aconteça, foi fazendo dessa forma. Era um sábado muito prazeroso, junto com a minha família toda. Minha avó foi a óbito, né? Ela deixou alguns princípios, esse princípio da família, da mesa. Você sabe que em volta da mesa sempre tem uma boa conversa. Sem dúvida. Principalmente quando tem algo que é doce, que é prazeroso. E nessa hora aí o pessoal não fica só no celular, né? Não tem como. Isso. Você sabe que antigamente nem tinha. Antigamente eu não sou tão antiga assim também, mas deu um boom em relação aos celulares, né? De um tempo pra cá. Então, eu falo que essa cultura de se assentar à mesa tem se perdido. Né? Tem cada vez sido deixada de lado. E daí, enfim, a minha avó veio óbito e eu lembro que eu estava numa igreja e estava sofrendo por esse luto. E o pastor pegou e falou assim pra mim, que o Senhor estava me dando uma família. E eu fiquei muito feliz. Ele falou assim, o Senhor está enxugando as suas lágrimas e está te dando uma família. Eu já estava casada com o Charles, tudo, imaginei que era o quê? Viria bebês, né? Eu ia engravidar e tudo mais. E daí não foi isso. Na verdade, o Senhor ele me deu o privilégio de estar junto com uma equipe, com voluntários que faziam evangelismo na comunidade. Que bacana. E daí os meus sábados, que eram todos programados para estar junto com a minha família, eles foram migrados para dentro de uma comunidade. Então aquele desejo que eu tinha de engravidar estava sendo suprido na comunidade com aquelas crianças. Para mim era uma grande festa estar no meio deles. E aquele é o mundo real. É o mundo real. Eu falo que assim, foi um tempo que... Tiveram 2 tempos na minha vida que eu falo assim, o Senhor me levou para me ensinar, para me fazer uma pessoa muito melhor. Essa questão da comunidade foi para eu ver que existem pessoas que necessitam de ajuda, precisam de atenção, que
não tem só coisas ruins, mas também tem a parte muito boa. Eu vi crianças ali de 12, 13, 14 anos engravidarem, crianças de 14, 15 cuidando dos menores, os menores cuidando dos outros, e os outros cuidando ainda dos outros, então aquela escadinha. E eu tinha um desejo muito grande de engravidar. Foi a hora que eu comecei a falar, vamos começar a montar uma família. Porque o princípio da mesa sempre foi algo tão forte dentro de mim que eu queria trazer isso para dentro da minha casa, em relação ao familiar, eu e meu esposo e minha família. Que legal. E daí eu me deparei com o que é uma gravidez ectópica, perdi a minha trompa do lado direito, a trompa do lado esquerdo completamente novelada, improdutiva. Enfim, fui em vários médicos, porque quando a gente quer uma coisa, sim, verdade. Se a pessoa fala assim, ali tem um médico bom, você corre pra lá, ali tem, você corre pra lá, porque é algo que você deseja, é algo que você quer de uma intensidade muito grande. E eu me deparei com uma doutora falando assim, olha, trompa é assim, quanto mais mexe, pior. O que você precisa é um reprodutor humano. E para uma mulher que deseja engravidar, né, ouvir isso é muito dolorido. E foi quando eu tive o meu momento com o Senhor e eu falei, pai, o único reprodutor humano que eu conheço na minha vida é o Senhor. Se o Senhor não reproduzir vida dentro do meu ventre, ninguém mais reproduz. Né? E daí o Senhor começou a gerar dentro do meu coração o desejo da adoção. Que legal. Então, eu cheguei a fazer algumas perguntas para o Senhor. Eu falei, mas pai, como que vai ser isso? Como que eu vou adotar uma criança, porque as pessoas não vão me ver com barriga nem nada, daí de repente eu vou aparecer com a criança no colo. E daí ele pegou e falou assim, eu te adotei como filho. E daí eu perguntei de novo, porque a gente gosta de fazer pergunta, né, Kendi? Sim, verdade. Eu falei assim, mas pai, Senhor, me fala uma coisa, como é que vai ser essa situação? Porque essa criança não vai aparecer comigo, não vai aparecer com meu marido. Como que vai ser isso? E o Senhor respondeu assim, importa que tenha a minha imagem e a minha semelhança. Sim, e todos somos semelhantes a Deus. Né? E eu fiz pergunta, gente, porque a gente gosta de fazer pergunta. E eu vim de novo e falei, Senhor, mas ele não vai ter o meu sangue, não vai ter o sangue do meu marido, não vai ter o meu DNA. Como que vai ser isso, Senhor? E ele pegou e respondeu, você não importa, foi o sangue que eu derramei na cruz pelos seus pecados. Então, quando ele falou isso, eu falei assim, Charles, o Senhor não vai dar para nós uma família. Ele vai fazer com que algo aconteça, mas a gente vai ter esse prazer de sentar numa mesa e ter os nossos filhos em volta, como um ramo de oliveira. E foi que, eu me lembro, assim, que a gente entrou com um processo de adoção em dezembro de 2017. Dezembro de 2017, a gente entrou com toda a papelada, toda a documentação. Em janeiro de 2018, eu descobri que eu estava grávida. Nossa. E daí eu sou mãe de Ana Carolina, hoje ela tem 5 anos de idade, Maravilha. é uma princesa linda, já aprendeu a andar de bicicleta sem rodinha, porque mãe é assim, mãe curte todos os momentos, né? Exatamente. E daí passou 2 anos, fiquei grávida de novo. Mãe de Thalita, hoje a Thalita tem 3 anos de idade. E ela fala, logo eu vou aprender a andar de bicicleta sem rodinha. E hoje a gente vive um momento assim de grandes milagres, né? A gente não abriu mão do nosso processo de adoção. Então eu sei que logo mais vai aparecer o nosso filho por aí, né? Eu oro muito, eu peço muito a Deus que guarde ele de maus tratos, de abuso, de abandono, de dor, de fome, de frio. Né? E eu sei que o Senhor tem cuidado dele, e eu sei que em determinado momento o Senhor vai revelar que ele é muito amado e esperado pela nossa família. E o pudim do Charles nasceu dessa forma, com tanto amor, com tanto prazer em colocar pessoas em volta da mesa. Meu prazer é servir. Que legal. Vamos mostrar o pudim aí? Claro! Eu trouxe aqui, ó. Tchan, 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 tchan. Olha aqui, eu trouxe o sabor tradicional. Esse é o pudim do Charles. Nós somos fornecedores de pudins. Eu vou virar aqui para vocês verem melhor. Olha que gracinha. Nós somos fornecedores de pudim da região de Guarulhos. Já atendemos também na zona norte de São Paulo. Nós temos, hoje nós estamos com 7 sabores. Ele nasceu com o tradicional, que é o pudim que nasceu lá dentro da casa da minha avó, da dona Nina. Depois veio... Tua avó chegou a provar, não? A minha avó, ela provou muitos e muitos pudins do Charles. Quando acabava o almoço, todo mundo falava assim, cadê o pudim do Charles? Que legal! E era uma festa, todo o pudim era posto na mesa, ela provou,
Ela não curtiu as minhas filhas, né? Sim. E também ela não viu a construção da empresa. Mas algo estava sendo gerado há tanto tempo que a gente não sabia. Hoje você já tem até maquinário que faz? Hoje o maquinário é meu marido. Não, Esses pudins, eles são artesanais. A gente tem um investimento em relação ao forno, à geladeira, a parte de selar. Então, o nosso maquinário hoje é isso. Mas assim, as ideias, as inspirações, todo o processo da cozinha é feito pelo Charles. Ele faz isso com grande alegria. E daí é isso, Kendi. Hoje a gente tem nesse tamanho, que é uma porção individual, tem 120 ml. A gente tem o tamanho família, que é o pudim do Charles, tamanho família, que é aquele que a gente... Quanto é esse? Quantos gramas? O tamanho família é 1,1 litro. Nossa, é grande. Olha, ele serve bem, ele serve média de 17 a 20 pedaços. Né? E daí depende também, sim. Os pedaços, ou se cortar pedaços maiores, né? Mas é assim, ele serve muito bem. E o Charles, você sabe que a gente, em julho do ano passado, o meu marido ele foi desligado, ele trabalhava em um banco, ele foi desligado. E eu tinha falado assim que quando o Senhor gerasse vida dentro do meu ventre, eu ia cuidar da minha família, eu ia cultivar a minha casa, cuidar do meu esposo. E eu abri mão de ser secretária, né? Para cuidar do meu lar. E a gente teve aí, em julho do ano passado, a gente teve um chacoalho bem grande dentro de casa, porque a gente se deparou com um desligamento. O Charles é muito de arrimo lá em casa, é ele que trabalha, ele que traz todos os recursos para dentro de casa. E para nós foi um baque, porque a gente não esperava. Né? Quem hoje espera ser desligado nos dias de hoje, né? A gente sabe que os dias não têm sido fácil para ninguém. E eu lembro que a gente foi chamado para fazer um trabalho evangelístico, na verdade, para trabalhar em um evento na igreja, e era para ficar 3 dias fora, ele teria que entrar com um valor, porque teria comida, ia dormir lá. Um encontro, né, para servir. E o Charles perguntou assim, Daia, vai ter um encontro, eu queria tanto ir. Eu falei, eu também, Charles. Daí ele falou assim, então, a pastora chamou a gente para ir, para participar. Daí ele falou assim, mas como que a gente vai fazer? E eu lembro perfeitamente que ali a gente estava assim, sabe quando chega uma hora que não tem mais uma moeda para bater na outra? E ele falou assim, eu falei, Charles, você vai fazer os seus pudins, eu vou vender. E a gente vai pagar o nosso encontro, e a gente vai para esse encontro. E daí o pudim nasceu dessa forma. Que legal. Vamos levantar uma verba para a gente ir para esse encontro. E a gente foi... Usar a criatividade, né? E ousar. Sim, ser ousado nessa terra, né? E daí o que acontece? O pudim a gente estava vendendo, né, por um valor, as pessoas depositavam um valor muito maior na conta. Daí eu falava assim, Charles, a gente tem que entrar em contato com fulano de tal, porque depositou errado. Daí a gente entrava, não, a gente deu para vocês. Daí a gente estava lá, não, vocês vão para o encontro para trabalhar. Não, então a gente vai pagar para vocês irem. Tiveram pessoas, não, vocês vão. Não, então eu falei, gente, não precisa mais pagar porque a gente já conseguiu levantar a verba. Mas daí as pessoas falavam assim, não, nós queremos semear nessa terra fértil. Né? Talvez as pessoas estavam enxergando muito mais do que eu e o Charles enxergavam. Mas tem as pessoas que têm bondade, viu? Isso, graças a Deus. E a gente está aqui semeando essa terra, né? Maravilha. Essa empresa é uma empresa completamente familiar. Eu sou sócia e criadora do pudim do Charles ao lado do meu esposo. Eu falo que o Charles ele tem uma unção muito grande nas mãos. Você pode pegar a receita e fazer, vai ficar um pudim bom, mas não vai ficar igual. É verdade. Porque tem algo especial. Então, eu falo que o meu marido ele é uma grande inspiração para as minhas filhas. Foi a oportunidade que nós tivemos para estar mais tempo juntos. Tá certo? Tem um momento que não é fácil estar tanto tempo junto. É verdade, Mas assim, até aqui nos ajudou o Senhor. E eu falo que os pudins do Charles têm trazido para nós uma grande alegria. Deixa eu te falar uma curiosidade. Pode falar. Lá no podcast vocês falaram o que é o chá de pudim. Pois é! Você sabe que a Bárbara que teve essa excelente ideia. A gente vai estudar um projeto juntos, porque ela falou assim, Dayana, hoje em dia as pessoas fazem chá de tantas coisas, você já pensou em fazer um chá de pudim? Eu falei, Bárbara, que ideia genial! E assim, eu acho que
a gente pode fazer sim um chá de pudim, porque o chá de pudim é o quê? É você convidar pessoas para estar em volta de uma mesa. Isso, então, por exemplo, pode tomar um chá do que quiser E come um pudim, uma boa conversa. Exato. Eu falo que uma mesa tem cura. Quando você coloca as pessoas em volta de uma mesa e começa a bater um papo saudável, vai ter cura ali. E o interessante que você falou assim, o grande problema da tecnologia hoje é que as pessoas estão sentando para almoçar, para jantar, só no celular. Pois é. E não fica mais no olho, sabe? Né? Parece que tá preso a alguma coisa e a mente precisa esparecer. Você precisa saber, precisa ser bem conduzido isso daí. Você sabe que as pessoas elas estão cada vez mais longe das pessoas que deveriam estar perto, cada vez mais perto das pessoas que deveriam estar longe, pessoas que têm influenciado tantas coisas malignas nessa terra. Né? E a família, gente, a raiz de tudo é a família. É a família. Então a gente tem que cultivar hoje. Eu falo assim, poxa, a minha avó e meu avô, um dia eles estavam tão perto e hoje não mais. E o que ficou? Ficou a saudade, ficou os princípios. Né? Ela plantou numa terra fértil. Sim. Né? Ela foi uma fonte de inspiração para o pudim do Charles existir. Foi o quê? Foi ela conduzir toda uma família em volta de uma mesa. Olha como isso é maravilhoso, né? Como é importante a família parar, abrir mão mesmo de celular, abrir mão de tanta tecnologia para poder sentar e conversar. Mesmo que seja, sei lá, meia hora, mas aquilo tem uma intensidade tão boa de energia que faz bem. Tem que ter uma conexão humana. Tem que ter uma conexão humana. Tem que ter uma conexão humana, tem que ter um olho no olho, tem que ter aquela questão de não, vamos pensar junto. E aquele é um momento abençoado. É um momento único. É um momento único. Quem viveu, viveu. Quem não viveu, vai passar e não tem como voltar atrás. Beleza. Eu quero que você volte outras vezes. Vai ser um prazer. Vê se você consegue trazer o Charles bonito. Vou. Olha lá, Charles. Tá bom? E muito sucesso. Você pode deixar seus contatos, por favor? Claro. Você sabe que as pessoas, os comércios, hoje a gente faz parte de distribuição para restaurantes, churrascarias, bistrô, café. Então, se você que está nos assistindo e gostaria de trazer para dentro do seu estabelecimento uma sobremesa saborosa, o pudim é muito bem-vindo em todos os momentos. Sim. Principalmente depois de um almoço, uma parte de churrascaria, as pessoas buscam por pudim. Então, vocês podem entrar em contato comigo através do Instagram, Pudim do Charles, né? Pudim do Charles, vocês vão me encontrar, pode me chamar na bio, eu vou receber vocês com muito carinho e muita atenção. Meu telefone é o 11 97167 5582 e o Instagram é Pudim do Charles, @Pudim do Charles. E é isso, foi uma tarde prazerosa aqui. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Internautas, deixa eu mostrar primeiro. Claro, você quer o pudim? Esse pudim aqui é seu, hein? Tá bom. Daqui a pouco a gente vai saborear aqui, né? Esse pudim maravilhoso aí. Internautas, com os agradecimentos então a essa fantástica, uma pessoa maravilhosa, né? Que veio aqui nos brindar, falar do pudim do Charles, Daiane Carvalho. Nós finalizamos mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima. Você é top.